Olá, hoje nós vamos conhecer os 5 P's da estratégia segundo Mintzberg. Henry Mintzberg escreveu uma obra chamada Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico. Nessa obra, ele nos apresenta inúmeras novidades, entre elas os 5 P's da estratégia. Falar de estratégia sem falar em Mintzberg é algo praticamente possível. Hoje, então, nós vamos abordar esses 5 P's, que é a estratégia como um plano, a estratégia como um pretexto, a estratégia como padrão, a estratégia como uma posição e a estratégia como perspectiva. Plano. A estratégia como plano, ela nos leva a entender uma direção, ou seja, um guia ou um curso de ação, que permite que você trace o caminho que você deseja até alcançar seus objetivos. Esse é o plano. O plano ele é utilizado tanto nas corporações administrativas quanto nas corporações militares, esportivas, entre outras. Por exemplo, nas corporações militares, o plano de guerra é muito comum, muito famoso. Já, por exemplo, os times de futebol, é comum os seus técnicos também traçarem planos para que eles possam alcançar sucesso durante as partidas. E nas empresas, por exemplo, o plano de ação de marketing, o lançamento de um novo produto, também são muito comuns como exemplo de plano. A estratégia como pretexto, ou ploy. Aqui a palavra-chave é estratagema. A estratagema é utilizada como uma manobra que a empresa usa para poder vencer o seu concorrente. É o que a gente chama no jogo de baralho como blefe. As empresas elas passam uma ideia para os seus concorrentes que elas pretendem fazer algo, mas na realidade elas estão tentando fazer uma outra coisa. Elas não querem chamar a atenção para os seus planos, para os seus objetivos. Daí, elas procuram induzir seus concorrentes a pensar que elas querem uma coisa e na verdade querem outra. Por exemplo, quando uma empresa compra um terreno ao lado da sua sede, fazendo com que os seus concorrentes pensem que ela pretenda expandir os seus negócios naquela área, naquela região. Enquanto que, na verdade, ela está querendo comprar um terreno numa outra área, mas para não chamar a atenção dos seus concorrentes que ela pretende expandir para outros pontos, ela compra o terreno ao lado para tentar, vamos dizer assim, usar um blefe, uma estratagema, para desviar a atenção dos seus concorrentes. A estratégia como padrão, ou pairing. Padrão, como nós sabemos, é comportamento que ele sempre se mantém constante com o passar do tempo. E isso é comum também no planejamento das empresas. Algumas empresas, elas mantêm padrões, mantêm repetições no seu comportamento. Inclusive, isso é uma forma até de conquistar a confiança dos seus colaboradores e dos seus consumidores. Normalmente, esse padrão vai surgir durante o próprio planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico leva essa empresa a repetir esses comportamentos para que consiga, assim, adquirir maior confiança, como foi dito, em relação aos seus colaboradores, né? Então, esses comportamentos eles se repetem nesse planejamento estratégico com o passar dos anos e eles vão se tornando parte integrante da própria empresa. A estratégia como uma posição, ou position. A posição nada mais é do que a forma como as organizações se relacionam com o seu público. Qual o seu posicionamento em relação a esse público, né? As empresas procuram definir uma forma de negócio de acordo com a sua localização. Exploram as potencialidades do mercado para encontrar diferenciais que as tornem únicas. Então elas procuram um posicionamento nesse mercado. Elas procuram algo que as diferencie, algo que vá
destacá-la em relação aos seus concorrentes e vai atrair a atenção dos seus consumidores, procurando, portanto, um comportamento ou uma atividade que a torne principal ou que chame mais atenção do que os seus concorrentes. A estratégia como posição, ela está muito ligada à cultura organizacional, pois isso envolve todos os seus colaboradores. Temos a estratégia como perspectiva ou perspective, que tem um conceito abstrato, muito com a intuição tanto dos seus colaboradores, né, na alta gestão, quanto dos demais colaboradores da empresa. E essa perspectiva reúne uma série de características da empresa, relacionado com as suas normas, seus valores e comportamento. Então, como a gente pode ver, é algo bem subjetivo, bem abstrato. A natureza dessa estratégia é necessariamente coletiva, porque, como foi dito, reúne normas, valores e comportamento que não são apenas da alta gestão, mas de todos os colaboradores da empresa. Essa é considerada uma estratégia de ordem conceitual. Bem, esses são os 5 P's da estratégia. Nós devemos lembrar que eles são ferramentas que podem ser utilizadas tanto de forma individual como de forma combinada. Ou seja, você pode trabalhar individualmente cada um desses P's ou pode fazer a combinação entre 2 ou mais ou até mesmo todos eles, né? É o que é chamado então de multi-estratégias. Devemos lembrar que o emprego de qualquer tipo de estratégia organizacional contribui para a melhoria dos resultados obtidos por uma corporação. Então, qualquer corporação, qualquer empresa, qualquer empreendimento deve ter um planejamento estratégico, deve ter a sua estratégia, o caminho para chegar e atingir esse objetivo. E a estratégia não pode ser vista como algo só da alta direção, mas tem que ser um comportamento, uma atividade coletiva. Todos na empresa devem colaborar com a estratégia, com o planejamento estratégico dessa organização. Assim a gente pode concluir que existem razões para acreditar que, enquanto os planos, procedimentos e posições, os 3 primeiros P's, são considerados mutáveis, ou seja, você pode ter alterações, inclusive uma das características de um bom planejamento, de um bom plano, é exatamente a sua flexibilidade. Já no caso, as perspectivas, elas são consideradas imutáveis, essas não podem ser alteradas. E é isso. Como diria Henry Mintzberg, a estratégia não é simplesmente planejada, é moldada e, como você deve ter percebido, o uso dos 5 P's da estratégia de Mintzberg exige mudança de comportamento e postura, ou seja, é preciso desenvolver novas competências. Não esqueçam de fazer as nossas atividades